Queridos, nós estamos na série Único Senhor. Mês de outubro, estamos trabalhando com essa série Único Senhor. E o tema hoje é o Deus desconhecido. O quanto de fato nós conhecemos a Deus? O quanto de fato nós conhecemos a Deus? Importante nós diferenciarmos informação de conhecimento, ok? Informação é aquilo que eu ouço, aquilo que eu recebo. Conhecimento é o que eu faço com aquilo que eu recebi. Ok? Tranquilo, Gerson? Ou não? Vamos lá. O Gerson não concordou, gente. Um professor, ele passa informação daquilo que ele conhece. Ok? Todos os alunos ouvem. Todos escutam. Mas todos aprendem. Então eles receberam a informação, mas aquela informação que entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, eles não colocaram em prática. Aqueles que ouvem e aí colocam aquilo em prática, aquilo se torna um conhecimento. Tranquilo agora? Nós vivemos numa época de muita informação. Diariamente nós recebemos informação. Qual o problema disso? O problema é que muitas informações, muitas das vezes, não são verdadeiras. Ou essas informações nos levam para caminhos, às vezes, longe do Senhor. Como é que eu posso fazer com que uma informação seja proveitosa para mim? Tendo o quê? Conhecimento. Tranquilo ou está confuso ainda? Daqui a pouco vai clarear mais. Deixa eu mudar meu tablet aqui porque ele está desligando. E não que eu me irrite fácil, mas daqui a pouco eu jogo ele na parede. Depois a gente edita aí o vídeo, Bia. Oi? Pronto, não vai desligar mais. Então nós precisamos entender que a informação ela vai ser útil para nós se nós tivermos conhecimento. Recebemos informação. O que eu faço com essa informação? Eu acredito ou não acredito? Eu uso como regra da minha vida ou não? Depende. Depende se você tiver um conhecimento. Esse conhecimento a gente deve buscar através da palavra. Então nós precisamos estar muito atentos. E aí, Atos 17, a partir do verso 16, Bia, a gente não vai ler ele todo, que é até o 34, mas eu vou ler de forma pausada, tá bom? Então, primeiramente, o verso 16 e 17. Olha só. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que encontravam ali. Só para a gente entender um pouco o contexto, Paulo está nas suas viagens, e ele chega até Atenas, e ali ele está esperando, eu acho que é Timóteo mais um, não lembro qual que é o outro, ir para lá, mas enquanto ele está lá, ele se depara com o quê? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Primeira coisa, o desconhecimento, nós vamos trabalhar com duas verdades que geram o desconhecimento e duas verdades que geram o conhecimento. O desconhecimento nos leva à idolatria. Diga comigo, idolatria. Só que nós precisamos conceituar o que é idolatria, porque principalmente nós, os protestantes, nós geralmente condenamos uma religião de ser idólatra. Qual a religião? Católica. Nós condenamos e falamos que eles são idólatras e de fato são, mas não são só eles. Não é justo a gente jogar todo esse peso somente nos católicos, porque eles adoram imagem, eles têm imagem, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas muitas vezes nós somos idólatras.
Muitas vezes nossas igrejas protestantes, elas são idólatras. Olha que interessante que Paulo aqui está falando aonde? Na sinagoga, com os judeus, ok? O que a sinagoga representaria hoje? A igreja. Então Paulo está falando para os crentes, ok? Paulo está falando para os gentios piedosos. Gentios era o povo não judeu que começaram a se converter, começaram a simpatizar com o evangelho, com a verdade de Cristo ressurreto. Mas Paulo também fala para pessoas na praça, para todo tipo de pessoa. Então, o que eu entendo aqui? Que essa verdade de nós não sermos idólatras é para nós, igreja, é para aquelas pessoas que estão se achegando, e para aquelas pessoas que talvez nunca se achegarão, ou aquelas pessoas que de repente estão indo para uma idolatria sem fim, e elas precisam ouvir a verdade. Mas para isso, primeiro, precisamos entender o que é idolatria. E aí, com base na palavra, idolatria, ela indica a veneração ou adoração, presta atenção, a qualquer objeto, a qualquer pessoa ou instituição. Então, a idolatria não é só quando eu pego uma estátua do Paulo, do Pedro, da Maria, sei lá, de alguém, e coloco lá e fico me prostrando. Idolatria também tem a ver quando eu coloco em relação a pessoas. Tem pai, mãe que idolatra o filho. Tem marido que idolatra a mulher. Tem mulher que idolatra o marido. Tem igreja que idolatra o pastor. Que coloca o pastor como um ser angelical. Então, nós precisamos tomar cuidado que tudo que toma o lugar de Deus, ou tudo que diminua a honra que nós devemos dar a Ele, se torna idolatria. Então, se vocês acharem que eu estou aí acima de todos e que se eu não orar e se eu não fizer, vocês estão colocando a figura do pastor no lugar de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é a tentativa de nós pegarmos Deus e colocar num ambiente delimitado. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que quando a gente tem a estátua lá do Santo Agostinho, nós estamos adorando a Deus através da estátua. Queridos, primeiramente, se Agostinho estivesse vivo, ele jamais permitiria que fizesse uma estátua dele para adorar. Se Maria estivesse viva, ela jamais permitiria que nós, ou que as pessoas, venerassem ela como sendo nossa intercessora. Se Paulo estivesse vivo, ele jamais permitiria que fizesse uma estátua dele para a gente cultuar a São Paulo, a Francisco, enfim. Porque o próprio Senhor, lá em Isaías, diz que nós não podemos criar estátuas, ou melhor, oferecer imagem e adoração, melhor dizendo, adorar a imagem de estátua feita de pedra, de ouro, enfim. Consegue entender que é uma orientação do Senhor? Então essa idolatria, ela vai além de nós adorarmos a uma estátua, mas também tem a ver a gente adorar a pessoas, a coisas. Tem gente que a idolatria dele é o carro. Não pode encostar no carro. Se a criança entrar e derrubar uma isquinha de bolacha ou biscoito, para quem é carioca, meu Deus. Então a idolatria, ela tem entrado dentro das nossas igrejas. E nós precisamos tomar muito cuidado. Atenas, aqui onde eles estão, era o centro cultural da época, o centro intelectual da época. Era a grande cidade da época, onde tinha os filósofos, muitos filósofos que você ouviu falar aí, Platão, Sócrates, Aristóteles, surgiu lá em Atenas. Vinha com uma filosofia, com um ensinamento totalmente contrário ao que a palavra diz. Então, eles tinham muita informação, mas eles não tinham conhecimento de um Deus verdadeiro. E nós vamos ver isso lá na frente. Nós vivemos num país laico. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Devemos respeitar as outras religiões. Isso é uma orientação pastoral.
Devemos respeitar as outras religiões. Contudo, eu não tenho que aceitar ou incorporar as práticas de outra religião dentro da igreja. Mas hoje a gente faz isso. Ou melhor, algumas igrejas fazem isso. Quem nunca viu na televisão, nós vamos falar um pouco na frente, do copo de água em cima da TV. Eu lembro, na minha época, faz tempo, eu era criança, tinha um lance de colocar copo de água 6 horas na hora da missa. Eu tomei essa água já uma vez. Colocava água lá 6 horas, tinha missa das 6, colocava o copo em cima. Então perceba que a gente está copiando coisa que a gente às vezes critica. Queridos, então nós precisamos que na liberdade que nós temos, nós devemos usar para proclamar a verdade que nós cremos. Precisamos nos posicionar falando a verdade. Pela manhã na escola dominical nós falamos sobre o extremismo, que hoje, muitas das vezes, você discordar é você criar guerra com a pessoa. O simples fato de você não concordar. Eu não quero guerra com católico, eu não quero guerra com os neopentecostais, eu não quero guerra com macumbeiro, eu não quero guerra com espírita. A única coisa que eu quero é poder me expressar e dizer, olha, eu não creio nisso. Nós falamos que vivemos num país laico, mas é uma grande mentira isso. Porque em quantos estabelecimentos públicos a gente entra e tem uma cruz? Quantos já viram isso? Ué, se é um país laico, com liberdade, não pode ter. Porque tem gente que não é católico. Tem gente que não é protestante. Então percebe que esse país laico é meio que uma mentira? Porque se eu for nas mídias sociais e criticar a prática de algumas religiões, hoje existe, como que é? Como que é? O racismo religioso. Racismo religioso. Quando eu não respeito, mas não é questão de respeitar, é questão de concordar ou não. Então, nós precisamos entender que Paulo, quando chega em Atenas, ele vê um povo idólatra. E ele se posiciona. Então, queridos, o desconhecimento nos leva muitas vezes a nós idolatrarmos. Idolatrarmos tantas coisas que às vezes nós achamos que apenas um amor, às vezes um cuidado, mas muitas vezes é idolatria. E nós precisamos tomar cuidado. O desconhecimento também leva à rejeição da verdade. Do versículo 18 ao 21, Bia. Diz assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Só uma pausa aqui, uma curiosidade. Olha só, parece pregador de deuses, plural, mais de um, estranhos, ok? Jesus e a ressurreição. Sabe o que eles estavam achando? Que Jesus era um Deus homem e a ressurreição era uma deusa mulher. Eles achavam isso. O tamanho de desconhecimento que eles tinham. Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Uma pausa aqui também. Ouvir as últimas novidades. Cuidado com novidades. As pessoas buscam novidades. Queremos novidades, queremos algo novo no culto, queremos uma revelação nova, queremos uma palavra nova. Ei, não tem nada novo. Não tem nada novo na Bíblia. Não tem uma nova revelação, algo que vai ser inédito do pastor Márcio. Não tem. O papel nosso é a gente apenas trazer a revelação que já está na palavra de Deus. E aí, vamos entender algumas coisas aqui. O que é esse nome estranho aqui desses filósofos epicureus
e os estoicos criam. Os epicureus, nome difícil de falar, epicureus. Eles buscavam a felicidade através do prazer. Se eu sinto, eu faço. Se está me dando prazer, não importa o que aconteça, eu vou viver isso. A motivação era única e exclusivamente os interesses pessoais. Eram pessoas extremamente materialistas. Eles tinham uma frase que está lá relatada em Coríntios, mas a frase é dele, e lá em Paulo, em Coríntios, está criticando. Diz assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, eles viviam o prazer do dia, não importa o que acontecia, porque, vamos comer, vamos beber, vamos fazer o que quiser, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Essa era a cultura, essa era a filosofia. Será que está muito desatualizada com os dias de hoje? Será que não tem pessoas hoje que vivem a vida como se não houvesse amanhã? Se drogando, se prostituindo, roubando, matando, fazendo o que quer. Como se não houvesse amanhã. Por outro lado, os estoicos buscavam felicidade na ausência da paixão. Não havia relacionamento, não se envolvia. Eles criam também na reencarnação. E eles criam numa vida cíclica. Então hoje eu estou vivo, aí eu morro, aí eu volto como uma pomba, aí eu morro, aí eu volto como uma mulher, morro e eu volto como um, sei lá o quê, político, e aí eu volto como homem de novo. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Percebe que não há nada de novo? Pastor Augusto Nicodemos, ele fala que o diabo não muda o veneno, ele só muda o rótulo. Ele só muda por fora. O veneno é sempre o mesmo. E aí, Paulo é chamado de tagarela. Tagarela na nossa cultura é o quê? Quem fala demais. Não aponta o dedo, irmã. Tá, irmã do lado. Para nossa cultura, tagarela é aquela pessoa que fala. Talvez você conheça alguém assim. Mas o sentido de tagarela, para aquela época, significa um pássaro que recolhe resto de comida no esgoto. Forte, né, Algão? Então eles estão chamando Paulo de alguém que está pegando comida do esgoto. Olha o nível de importância que eles estão dando para o que Paulo está ensinando. Paulo é levado num lugar chamado Areópago. Esse lugar era o lugar onde se julgava processos cíveis e processos religiosos. Então eles levavam qualquer doutrina nova, levavam ali para ser julgada. Qualquer ação civil que você tinha que impor contra a pessoa era levada nesse local, para que eles pudessem ali julgar. Mas interessante que Paulo não vai lá para julgar o que eles estão fazendo. Paulo vai única e exclusivamente mostrar a verdade. Paulo vai pregar a verdade. Paulo não julga ninguém. Você vai para o inferno. Nós falamos hoje de manhã, quem esteve na escola dominical. O nosso papel de cuidar das pessoas, mostrar o caminho, é falar, olha, se você continuar assim, você vai para o inferno, vai arder no mármore do inferno. É mostrar a verdade. Se a pessoa vai querer ouvir a verdade ou não, aí é problema dela. Nós estamos conversando, eu, a Silvia e mais umas pessoas da nossa família, e eu estava pensando numa situação que eles estavam falando, de que é interessante como o mesmo ensino para as mesmas pessoas, as pessoas usam de forma diferente. Não é difícil, eu falei de manhã também, você de repente vê num lar, pais e mães, pai e mãe, melhor dizendo, crentes, fervorosos e filhos totalmente desviados do caminho do Senhor. Talvez você conheça alguém assim. Ou ao contrário, pai e mãe que vivem de qualquer jeito, mas os filhos fiéis do Senhor. Ou ainda, pai, mãe, firme, um irmão, um filho firme e o outro filho desviado. O ensinamento não foi o mesmo. O amor não foi o mesmo. Porque a decisão tem a ver com a personalidade, a individualidade da pessoa. Então nós precisamos entender que nós não fomos chamados para julgar, mas sim, nós não podemos
negligenciar a verdade. Mas quando nós não conhecemos a verdade bíblica, aceitaremos facilmente as mentiras de Satanás. Quando nós não conhecemos a verdade bíblica, a gente vai aceitar práticas dentro da igreja que não condiz com o evangelho. Nós vamos aceitar práticas na nossa vida pessoal que não condiz com o evangelho. Por que será que hoje há uma dificuldade em atrair as pessoas para a igreja? Se não tiver algo novo, se não tiver algum evento, se não tiver uma luz, se não tiver um cantor famoso, se tiver um pregador famoso, se não tiver uma palavra que vai de encontro àquilo que nós queremos ouvir. Queridos, o desconhecimento leva-nos a rejeitar a verdade. Rejeitando a verdade, obviamente, a gente acaba aceitando a mentira de Satanás. Só que, por outro lado, tem o conhecimento. E o conhecimento bíblico nos leva a ter autoridade. A partir do verso 22, Bia, até o 29. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Ele não chama, ó, seus pecadores. Não, senhores atenienses. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos prevenientes estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Claro, né? Olha só. Portanto, visto que nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Como nós temos falado, a falta de conhecimento tem gerado pessoas que são facilmente manipuladas, pessoas sem autoridade de se posicionar. Não é ser grosso, não é ser mal educada, é ter autoridade e falar: olha, você crê nisso? Beleza, eu não creio. Eu não creio assim. Eu até criei no passado, eu até achei que era assim, mas hoje eu aprendi que isso não é verdade. Eu respeito, mas eu não quero para a minha vida. Você quer se relacionar assim? Tranquilo, mas para mim não serve esse tipo de relação. Não serve esse tipo de prática. Precisamos ter essa autoridade, mas a falta de conhecimento nos tira a autoridade e às vezes coloca dúvida. Ah, mas elas se amam. Mas eles se amam. Mas matou por amor. Mas roubou porque estava com necessidade. A gente começa a dar legitimidade ao pecado por falta de conhecimento da palavra. Certa vez, conversando com um pastor, e ele estava desconfiado que ele seria chamado, não aconteceu, para celebrar um casamento de duas pessoas do mesmo sexo.
E conversando com ele perguntou o que eu faria. Eu falei, não, eu não faria. Aí o pastor falou para mim, mas nós não fomos chamados para abençoar? Eu falei, sim. Se vêm duas pessoas aqui falar para nós, pastores, ora, a gente vai assaltar um banco ali, e eu preciso que o senhor nos abençoe. A gente abençoaria? Não. Por quê? Eles estão indo fazer algo que a Bíblia diz que é errado roubar. Então, embora nós fomos chamados para abençoar pessoas, nós não podemos abençoar pessoas a fazer práticas erradas. Então, a Bíblia condena, não sou eu que condeno. A Bíblia condena, a Bíblia não aprova. Então, eu não posso abençoar pessoas que vão se unir de forma que a Bíblia diz ser errado. De forma clara e verdadeira. A gente precisa ter essa autoridade em dizer, não faço, não vou assistir. Assiste esse vídeo aqui, esse vídeo tem umas cenas meio pornográficas, mas não tem problema. Vai assistir você e sua esposa. Não! Eu não quero que minha esposa fique excitada vendo outro homem pelado. Eu não quero me excitar vendo outra mulher pelada. Você tem um posicionamento. Vamos comemorar, vamos beber um pouquinho, não tem problema. Não, tem problema. Tem problema sim. Ah, mas a Bíblia não diz que a gente deve beber. Sim, a Bíblia não diz, só que a Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço. E ainda que eu tenha controle sobre a minha impulsividade e que eu possa tomar um copo de cerveja sem ficar bêbado, será que aquela pessoa que está comigo tem o mesmo controle? Será que as pessoas ao passar pelo bairro e ver às vezes eu ali mexendo com a mulher, falando palavrão, será que esse é um exemplo que vai atrair as pessoas para a igreja ou atrair as pessoas para ter uma vida nova? Então nós precisamos ter autoridade e falar não. Como diria um chefe que eu tive, não também é resposta. Não também é. No namoro, falar não pro namorado. A mãozinha aqui, não. Ah, vamos ficar. Não. Não vou ficar. Então a gente precisa ter autoridade, mas a falta de conhecimento faz ao contrário, a gente leva. E aí, olha que interessante. O conhecimento leva Paulo a diferenciar uma religião falsa. Ele diz, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Interessante que a palavra religioso no original aqui é a mesma palavra usada para uma outra coisa, chamada, sabe o quê? Quem adivinha essa vai ganhar uma caixa de bombom. Tu, tu, tu. Ninguém quer chutar para tentar arriscar? É algo que... Ah, eu vou dar pista, não fica fácil. É algo comum no meio do povo. Superstição. A palavra religioso é a mesma palavra usada para falar que uma pessoa é supersticiosa. E aí, o que é superstição? É a crença que faz com que alguém crie certas regras e lógicas. Quem nunca viu alguém pegar uma pedrinha colorida e colocar debaixo do travesseiro? Falar, não, coloca essa pedrinha aqui que vai deixar mais descansada. Quem nunca viu alguém colocar uma fitinha no braço e falar, olha, quando essa fitinha quebrar, o seu pedido será realizado. Quem nunca, ao contar alguma coisa, para falar, ai, tomara que não aconteça, bater na madeira 3 vezes. 1, 2, 3. Regras e lógicas. Não faz nenhuma lógica. Ah, pastor, isso é crença. Não tem lógica você crer que porque você bateu 3 vezes na madeira, o mal não vai vir. Superstição é quando nós temos medo de coisas inofensivas. Ai, o gato preto, meu Deus! Um gatinho. Olha o tamanho do gato. Não é uma onça.
Não é um leopardo, embora seja felino. É um gatinho. Ele não vai fazer mal para você. Ai, pastor, eu vi um gato preto, olha por mim. Medo de coisas inofensivas. Acreditar em coisas sem fundamento. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Mas, desvira o chinelo, senão a mãe vai morrer. Não, passa debaixo da escada. Não, meu Deus do céu, não passa debaixo da escada. Coisas sem fundamento. Quer ver outra coisa sem fundamento? Os mais antigos vão gostar. Caiu uma faca no chão. O que tem que fazer? Ai, vocês são supersticiosos, né? Tem que riscar para não dar briga, né? E se cair uma colher, vai chegar o quê? E se cair um garfo, vai chegar um? Está vendo como nós somos supersticiosos? Religiosos. Pastor, mas isso é fora dentro da igreja. Quem nunca? 7 semanas, campanha. 7 semanas. Se você fizer as 7 semanas, você vai alcançar a sua bênção. Isso é superstição. A gente critica o povo que foi ontem lá na Aparecida, andando, mas às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente não vai até Aparecida, mas a gente fala, se você vir 7 semanas na minha igreja, Hugo, e se você fizer tudo aquilo que eu falar, você vai receber. Isso é superstição. Olha, se você compartilhar com 10 pessoas, a tua bênção vai chegar. Simpatia é gospel. Está vendo como uma falta de conhecimento faz com que a gente se torne pessoas religiosas ou pessoas supersticiosas? Não, tem que tocar o chofar. Porque aí o Espírito vem. Fui orar uma vez para a pessoa, e a pessoa que estava comigo falou, não, mas não tem óleo. Tá, não tem óleo, querido, mas a cura não está no óleo. A Bíblia fala para a gente orar, ungir. Não é errado. Mas se não tem óleo, o poder está no óleo ou está naquele a quem a gente está orando? Superstição. Porque se não tiver o óleo, não vai ser curado. Mas é em nome do óleo que eu oro? Em nome de quem? Jesus. A gente tem se tornado, dentro das nossas igrejas protestantes, um bando de crente supersticioso. E a gente critica as outras religiões. Por quê? Porque não temos conhecimento. E aí a gente não consegue diferenciar. Paulo usa o desconhecimento do povo para trazer conhecimento da verdade. Ele diz aqui. Espera aí. Aqui. Paulo usa o desconhecimento do povo para trazer o conhecimento da verdade. Ele diz, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele a quem eu estou anunciando. Pergunta de novo para ganhar um bombom. Uma caixa. Estou a fim de dar presente hoje, hein? Silvio, eu estou feliz. Tem que acertar a pergunta, irmão. Se não acertar, não tem. Por que eles escreveram no altar o Deus desconhecido? Uau! Porque não conhecia. Porque não via. Não ganharam nenhum bis até agora. Oi? Tá errado, mas digamos que lembra da brincadeira? Tá quente, tá frio. Aí, irmão, ganhou a caixa de bombom. Palmas pro irmão, gente. Semana que vem, você pode comer doce, irmão? Então semana que vem eu trago a caixa de bombom. Depois você fala, hã? Que quer? Salgado também? A preocupação deles, eu vou explicar aqui de forma mais clara. Eles tinham vários altares para vários deuses. Com medo de deixar alguns deuses de fora, eles fizeram um altar a um Deus desconhecido, para agradar todo mundo.
Eu esqueci o nome do cara, eu não anotei aqui, mas diz que ele saiu uma vez, no meio de Atenas, nessa época aqui, com uma vela, uma lamparina da época acesa, meio-dia. E aí perguntaram, o que você está fazendo? Ele falou, estou vendo se eu acho algum homem, porque aqui na cidade só tem Deus. De tamanha que era a idolatria. Mas Paulo usa isso para justamente falar, olha, esse Deus aqui, que vocês não conhecem, por isso que depois você dá uns 2 bombonzinhos da tua caixa para a Júlia, tá bom? Porque ela bateu na trave, né? Dá 2 bombonzinhos para ela, tá bom já. Fez aniversário essa semana. Falou, olha, esse Deus que vocês não sabem quem é, que vocês fez aqui para ter, olha, de repente algum Deus fique bravo, é justamente o Deus que eu estou querendo anunciar para vocês, porque é um Deus que vocês não conhecem. Paulo fala com autoridade. Ou seja, ele fala, olha, só tem um Deus verdadeiro. E aí, quais são os pontos desse Deus que a gente precisa conhecer de forma clara, de forma assim, sabe, sem titubear quando alguém perguntar. Precisamos entender que esse nosso Deus é um Deus grandioso. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Sabe o que Paulo está falando? Para eles, para aqueles filósofos, olha, o mundo não vem de uma explosão, o mundo não vem de uma evolução, o mundo, tudo foi criado por um único Deus, um Deus que é trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito. Esse Deus é muito maior do que qualquer Deus aí que você está fazendo. Nós precisamos saber disso, gente. Nós temos um Deus grandioso, um Deus que fez todas as coisas, um único Deus. Não tem como a gente não ficar tremendamente apaixonado, amando esse Deus com toda a nossa força. Outra coisa que Paulo ensina, o nosso Deus é Deus independente do que nós façamos. Olha só que interessante. Ele fala que esse Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós não podemos, não tem como delimitar a ação de Deus, não tem como colocar Deus fechado nesse quadrado aqui, nesse retangular. Não tem como colocar um Deus dentro de um copo. Não tem como colocar Deus numa árvorezinha. Não tem como colocar Deus numa estátua. Não tem como. Porque Ele não habita nesses templos. Queridos, quando nós adoramos a Deus, não é para Ele se tornar mais poderoso. Às vezes a gente acha isso. Não, eu vou levantar a mão, vou adorar. Não, eu vou mudar o tom de voz para que Deus tenha mais força. Então, em nome de Jesus, a gente muda o tom de voz. Quando eu adoro ao Senhor, não é para Ele se tornar mais Deus. Ele já é Deus. Aqui está falando, olha só que interessante. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois esse Deus é quem nos dá vida, é quem nos dá respiração, é quem nos dá todas as coisas. Como é que a gente pode reter esse Deus? Percebe que como muitas vezes a gente não conhece de fato esse Deus, ou melhor, como as pessoas aí fora não conhecem, tem a informação de que num tempo veio Jesus, dividiu a história antes e depois, mas não conhecem esse Deus. Queridos, precisamos entender e crer na veracidade da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de conto de fadas. A Bíblia não é um livro que contém algumas verdades. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Olha só, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Quem é esse homem? Quem? Adão. Olha só. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Primeiro Adão. Jesus é o último Adão. Se por um homem todas as coisas foram criadas, por um outro homem
Quando Jesus veio, ele vai, digamos, terminar o serviço. Então, nós precisamos entender que aqui está dando uma veracidade na Bíblia. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é nosso guia de conduta. Quando ele está citando isso, ele está jogando lá atrás o povo. Porque vamos entender que nessa época aqui, a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Ok? Então ele está indo lá em Gênesis. Queridos, não tem como fugir desse Deus. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, inevitavelmente todos nós, toda a humanidade, estará diante do verdadeiro Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Há um fim, ou haverá um fim. Uma hora, tudo isso aqui vai acabar. A palavra diz isso. Inevitavelmente, todos nós chegaremos diante do Senhor. Assim, nós devemos viver para esse Deus. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Quando nós não estamos em Cristo, estamos espiritualmente mortos. Só podemos ter vida, só podemos viver, só podemos nos mover, só podemos existir se estivermos em Cristo. Eu não estou falando de algo natural, estou falando de algo espiritual. Tem gente que respira, anda, come, bebe, dorme, mas está espiritualmente morto. Não tem mais prazer na vida. Não consegue achar solução, não consegue crer. Sabe, a coisa mais triste, isso é a minha opinião, para um pastor, é quando você está aconselhando alguém, falando para alguém que Deus pode mudar a história e a pessoa fala assim, eu não acredito mais. É uma pessoa que está espiritualmente morta. Porque diz que se nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos, queridos, eu tenho que crer a todo momento que Deus pode transformar a minha história. Olha que interessante. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, visto que somos geração de quem? De Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Jesus não veio em forma de ouro. Jesus não veio em forma de madeira. Jesus não veio em forma de argila. Jesus veio como? Homem. Homem. A semelhança de quem? Do ser humano. Quando lá em Gênesis, Deus criou homem e mulher. Ele fala o quê? Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Há uma semelhança entre o ser humano com Deus. Obviamente, não estou falando simplesmente de uma semelhança física, porque Jesus habitou no ser humano, mas uma semelhança moral. Queridos, nós não somos descendentes dos macacos. Nós não somos animais racionais. Isso é uma mentira do Satanás. Sabe quem criou essa filosofia, essa ideia de que o ser humano é um animal racional? Aristóteles, um filósofo grego. Quando, Hugo, eu creio que eu sou um animal racional, eu estou falando que Deus, Jesus, também veio em forma de um animal racional. Espera aí. Nós não somos animais racionais. Nós somos seres humanos. A imagem e semelhança de Deus. Rejeite isso. Na escola, quando vocês aprenderem, a professora perguntar, vocês respondem aquilo. Para tirar nota boa, tá bom? Não vai falar, não, o pastor falou que isso é do Satanás. Não. Responde lá certinho, né, certinho no conceito lá da escola, para você ganhar notinha. Mas saiba dentro de você, segundo Aristóteles, não segundo a palavra. Queridos, diz que nós somos geração. Geração, olha só. Portanto, visto que somos geração de quem? De Deus, não é do animal, é de Deus.
Diz a palavra de Deus que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, da família de Deus. Não é do macaco. Para terminar, diga glória a Deus. Uma coisa que eu nunca falei aqui. O conhecimento leva ao... Uma coisa que eu nunca falei aqui. Conhecimento leva ao... Não vou falar o que é, vou ler o texto, vamos ver se vocês descobrem. A partir do verso 30, Bia, até o 34. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se... Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem, aí agora Jesus, que Ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Percebe que Paulo não briga? Paulo prega. Só que houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Glória a Deus. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Quanto mais conhecemos a Deus, mais iremos amar, e isso nos levará ao arrependimento. Conhecimento leva ao arrependimento. Pastor, por quê? Primeiro, pela ordenança de Deus. Deus não levou em conta o tempo na ignorância, ou seja, o tempo lá atrás do Antigo Testamento, mas agora que veio Jesus, Ele ordena. Deus ordena, é ordem, que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Uma vez eu entrei num debate na faculdade, porque eu e o pastor Gabriel, porque nos ensinaram que nós não poderíamos evangelizar os indígenas. Porque nós teríamos que respeitar a cultura deles, de eles creem na Deus natureza, no Deus sol. E isso, biblicamente, não diz isso. Paulo, ele respeitou as pessoas no sentido de não ser grosso, mas a cultura de Atenas era de ter vários deuses. Ele vai e prega o Deus verdadeiro. Um só Senhor. E aqui está mais claro ainda, olha, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Não é uma opção. Eu e você, a gente precisa se arrepender, não é porque é uma opção, é uma necessidade, é uma ordem do Senhor. Sabe por quê? Porque haverá um julgamento. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de quem? De Jesus. E olha que interessante. Quando ele fala isso, alguns falam assim, a respeito disso que você está falando, nós vamos ver isso em outra ocasião. Isso não acontece hoje, ainda bem, né? A pessoa fala, não, quando passar esse tempo, eu vou. Quando estiver mais descansado, eu vou. Quando a igreja for mais perto da minha casa, eu vou. Quando o culto for pela manhã, eu vou. Ah, não, quando o pastor Márcio sair e vir um outro pastor, aí eu vou. Ah, quando parar de falar de pecado, de arrependimento, aí eu vou. A gente vai deixando sempre para depois. É o que os caras fizeram exatamente. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Precisamos de conserto diariamente. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo. Que dia é esse? Que dia é esse? Sim, mas qual vai ser o dia? A hora? Isso aí, Watson. Pode ser hoje? Pode ser daqui a alguns segundos? Pode ser amanhã? Então por que a gente deixa para amanhã? As nossas prioridades não são, muitas das vezes, o Senhor. A gente fala a hora, mas na verdade, qualquer coisa é coisa para entrar na frente de nós estarmos diante de Deus. A gente idolatra o nosso corpo. Ah, eu não fui porque eu estou cansado. Nosso corpo.
Ah, eu não vou porque eu estou se sentindo triste. Quem a gente está priorizando? Deus ou a nossa vida? Não, eu não vou porque hoje o pastor. Quem a gente está priorizando? Ah, eu não vou porque hoje eu vou viajar, tem festa. Queridos, nada contra a festa e viajar, tá bom? Todo mundo tem direito, eu também vou viajar, eu também vou participar de festa, tá tudo bem. Ok? Mas a gente tem que entender que nós não podemos colocar nada na frente. Nada pode ser mais importante do que está. Sabe por quê? Porque um dia, Deus estabeleceu um dia, a gente não sabe que dia que é esse, que Ele vai vir, ou melhor, Ele vai enviar Jesus para nos julgar. Por isso nós precisamos de uma conversão genuína. Olha só, Paulo vai lá e fala, Paulo não briga, Paulo não cria confusão, ele apenas prega a verdade. E sabe o que acontece? Quando se prega a verdade, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Queridos, infelizmente a palavra... Caiu um lenço aí, irmã? Infelizmente a palavra, ela é clara em dizer que nem todos serão salvos. Que haverá um julgamento, haverá joio, haverá trigo, haverá salvo e haverá condenação. A palavra diz isso. E nós temos que estar atentos. E nós temos que entender, queridos. Então nós temos que entender que tem que haver uma disposição urgente de nós nos arrependermos. Por que eu tenho falado tanto de arrependimento? Porque a Bíblia pede fazer isso. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados. Sem perdão dos pecados, não há salvação. Ou seja, sem arrependimento, nós não seremos salvos. Deu para entender a lógica? Se eu não me arrependo, eu não peço perdão. Se eu não peço perdão, eu estou condenado. Porque a forma de eu ser perdoado é o quê? Pedindo perdão. Me arrependendo. Deixando de ter práticas condenáveis pela palavra. Concluo de verdade agora, fazendo uma pergunta. O que nós temos sobre Jesus? O que nós temos? E você não vai responder para mim. Nós temos informação ou conhecimento? Temos informação ou conhecimento? Nós vivemos num tempo que tem muitas pregações que são bem sucedidas, pregações bem feitinhas, mas pregações de um evangelho falso. Pregações que só servem para massagear o ego. Parafraseando um pastor que eu sigo, dizendo que massageando o ego de pessoas que estão indo para o inferno. Sabe, a pessoa indo para o inferno, você falando, legal, vai que você consegue. É isso mesmo. Sentiu, passa. Tá com vontade, faz. Vai. Hoje não. Sabe um videozinho que está rolando nas redes sociais, que a pessoa fala assim, parece uma pessoa do lado dela, fala assim, hoje não estou a fim de ir para a igreja, não, estou cansado. Aí a pessoa fala, isso, não vai não. Hoje é dia de você descansar, você está cansado. Aí a pessoa fala, não, mas tem que ir. Não, a outra fala, não vai não, descansa, você merece. Você fala, é mesmo, né? Eu mereço, né? Eu não vou na igreja, não. Pô, muito obrigado, isso é legal, hein? Como você chama? Ele responde, Satanás. Quem já viu esse videozinho? É isso que acontece. Pregações que só fica passando a mão na cabeça de um bando de pecadores. Onde não fala de arrependimento, onde não fala de cruz, onde não fala de novo nascimento, onde fala que você nasceu para vencer e que está tudo certo. Queridos, as informações que nós temos de Jesus só serão úteis se gerarem em nós uma transformação e colocarmos em prática. Precisamos apontar para essa sociedade.
Não adianta só identificar o problema. Não adianta só identificar que existe uma geração que está se perdendo. Esses jovens se perdendo. Não adianta só identificar. Nós temos que trazer uma solução. E essa solução chama Jesus Cristo. É uma solução divina. Informação é saber que tomate é fruta. Conhecimento é não fazer salada de fruta com tomate. Informação é a gente saber que tomate é fruta. É um fruto. Mas alguém já tomou? Pior que vai ter alguém, quer ver? Alguém já comeu salada de fruta com tomate? Ufa. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Informação é saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecimento é não abrir mão desse Jesus, é não sair do caminho, é colocar Ele em primeiro lugar em todas as coisas. Isso é conhecimento. O Deus desconhecido para muitos é o nosso Deus verdadeiro. Queridos, não perca tempo. Não perca tempo. Não abra mão. Não abra mão de se entregar totalmente a Jesus. Não abra mão. Não abra mão.